Olá pessoal, aqui é o professor Valmir Ventura. Eu preparei esse vídeo sobre fluxo de caixa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa, né? O objetivo do fluxo de caixa é fornecer informações para tomar decisões, né? Que decisões são essas? Identificar a necessidade de captação de recurso, né? Prever os períodos que vai haver sobras no seu fluxo de caixa, né? Se houver sobra, aplicar esse excedente de forma mais rentável para a empresa, né? Então, o fluxo de caixa tem que ser feito no mínimo mensalmente, mas pode ser feito também trimestralmente, semanalmente, diário, né? Ou você pode ter um fluxo de caixa em tempo real, né? As empresas que possuem os ERPs, né, os softwares integrados, eles têm fluxo de caixa em tempo real. Ou seja, vendeu a mercadoria, já registrou no fluxo de caixa, eles já ficam sabendo e projetando esses resultados para curto, médio e longo prazo, né? Bom, o fluxo de caixa, eu posso fazer o lançamento pelo regime de caixa e regime de competência. Vamos entender o que é isso, né? O regime de caixa, a gente verifica a data que ocorre o fato gerador, né? Então, por exemplo, se eu paguei uma conta hoje, eu vou debitar na minha conta o valor que saiu da conta hoje. Então, o regime de caixa, ele ocorre na data que ocorre o evento, né? O lançamento ocorre na data em que ocorre o evento, né? O dia que você debita ou credita a sua conta, tá? Portanto, o fluxo de caixa é financeiro. Já o regime de competência é um regime contábil, né? O objetivo aqui é você identificar a operação em si. A operação é rentável, né? Qual o desempenho dessa operação? Ok? Então, um exemplo, né? Se você paga uma conta de luz dia 10 de abril, por exemplo, tá? No regime de caixa você vai lançar lá R$ 100, conta de luz, dia 10 de abril. É um débito, saiu, né? Agora, essa conta de luz, ela compete a qual mês, né? Ela compete ao mês anterior, né? Então você está pagando a conta em abril, mas essa conta se refere ao mês de março, ao mês anterior, tá? Então, regime de caixa, quando você efetivamente o dinheiro entra ou sai, não importa qual que é o evento. E no regime de competência, o que importa é a competência do evento, para quando compete aquele lançamento, né? Então, como eu comentei, o regime de competência é contábil, o regime de caixa é financeiro, tá? Um exemplo para a gente fixar aqui, ó. Então, essa empresa aqui, ela vendeu R$ 20.000, né? Fez uma venda de 20 mil, desses 20 mil recebeu R$ 12.000, tá? E para produzir esses 20 mil, ela gastou 16. Portanto, ela gastou 16, vendeu por 20. Tá? Desses 16, ela pagou efetivamente 10. O resto vai pagar lá na frente. Como fica os lançamentos de caixa e competência aqui, né? Então vamos lá. Nós vendemos por 20 mil, né? Mas recebemos apenas 12. Ok? Gastamos 16, mas desses 16 pagamos apenas 10. Então, lembrando, o regime de caixa é quando o dinheiro realmente entra ou sai, né? Então, o que efetivamente entrou ou saiu da minha conta, tá? Bom, entrou 12 mil de receita, né? 12 mil de receita. Saíram R$ 10.000 de despesa, tá? Agora, como foi a minha operação, né? A minha operação, a venda foi R$ 20.000, R$ 20.000,
E a despesa para produzir esses 20 mil foi 16 mil reais. Tá? Então, regime de competência. A gente está apurando a operação em si. Tá? E regime de caixa é o saldo bancário, quanto eu tenho realmente na conta. Tá? Por que isso é importante para a empresa? Imagina se a empresa não tivesse controle do que ela tem os lançamentos de caixa e competência, né? E o administrador, o proprietário ali, começa a fazer contas com base no que ele vendeu, sem saber se já recebeu ou pagou alguma coisa, ou seja, se tem dinheiro disponível na sua conta, né? E se compromete a fazer investimentos, pagar algum tipo de... ou aproveitar alguma oportunidade, né? E não tem dinheiro no banco porque o dinheiro não entrou ainda. Então é importante saber os resultados de caixa e competência. Portanto, o regime de competência, né, ele é positivo em 4 mil reais. Tá? Então a operação foi positiva em 4 mil reais, né, 20 menos 16. Porém, eu só tenho no banco hoje quanto? 2 mil reais. Tá? Os outros 2 mil vai entrar lá na frente. Ok? Então, caixa é uma coisa, competência é outra. É importante que a empresa tenha isso bem lançadinho, o regime financeiro, o regime contábil, para que ele saiba quando vai ter dinheiro disponível para aproveitar oportunidades, fazer investimentos e por aí vai. Ok? Então, tá claro, caixa e competência? Bom, a nossa forma de controle, né, é por meio da DRE. Tá? Então, a DRE, nossa querida demonstração do resultado do exercício, tá? A estrutura dela é essa daqui. Tá? Então, essa daqui é a estrutura da DRE. Tá? Basicamente, nós temos aqui a receita bruta. Né? Sobre a receita bruta tem algumas deduções. Tá? Aí vamos ter a receita líquida. Da receita líquida, eu vou descontar o famoso CMV, o custo da mercadoria vendida, ou do serviço vendido, né? Então, receita menos CMV é igual lucro bruto. Tá? Então, a gente vai sempre descontando aqui, né? Do lucro bruto, eu vou descontar as despesas operacionais. Né? Que despesas são essas da operação? Despesas administrativas, despesas com vendas, né? E vamos encontrar aí o lucro operacional. Tá? Do lucro operacional, eu tenho alguns lançamentos que não fazem parte da operação, né? Então são receitas e despesas não operacionais. Tá? Aí vamos chegar ao lucro antes do imposto de renda. Tá? Então, se deu lucro, nós vamos pagar imposto de renda; se não deu lucro, não tem imposto de renda. Nesse caso aqui, a DRE está apurando aqui que é positivo o lucro, né? Então, sobre esse valor, nós vamos guardar um dinheiro para pagar o imposto de renda e vamos encontrar o lucro líquido da operação. Tá bom? Então, essa operação ela começa com 680 mil reais. Né? Aí temos os custos variáveis, né? Os fixos da empresa, despesas. Se houve lucro, a gente paga o imposto de renda e vamos apurar o lucro líquido. Né? Então, com esse controle, a gente consegue verificar se as operações são rentáveis ou não. É importante que a empresa tenha esse controle para comparar, né? Será que a minha operação ela é rentável? É melhor eu terceirizar a minha operação ou manter a operação própria na empresa? Né? Será que a concorrência faz uma operação mais eficiente, mais barata que a minha? Né? Portanto, ele tem um custo menor que o meu e consegue ser mais competitivo no mercado? Então, quem tem esse controle, a DRE, por operação, né, consegue tomar decisão adequada sem ter impacto financeiro negativo na sua empresa. O ideal é que eu tenha uma DRE por operação. Né? Então, se eu tiver 20 produtos na empresa, o ideal seria que eu tivesse uma DRE por produto, né, para saber para cada produto da empresa quais foram as receitas, o custo da mercadoria, despesas por produto. Né? Nem todos conseguem fazer essa divisão, né, da DRE por produto, por operação. Tá? Esse aqui seria o mundo perfeito, assim o administrador consegue saber em cada operação da empresa
quais são os custos variáveis, os fixos, qual o seu lucro real, né? Para que ele possa, por exemplo, né, saber qual que é a margem de desconto que ele pode oferecer numa negociação com o cliente, né? Se ele vai ter recurso para fazer investimento a médio e longo prazo, isso por operação. O que acontece é que muitas empresas não fazem essa divisão por operação, fazem uma DRE só para a empresa inteira. Né? No final do ano, ele apura lá, verificou que tem o lucro, né? Mas ele não sabe esse lucro de onde veio, se é do produto A, do produto B, né? Produto C e por aí vai. Né? Então ele acaba vendendo produtos sem saber exatamente qual desses produtos é o mais rentável para a empresa. Né? Então o ideal é que tenha uma DRE, um demonstrativo por operação. Okay? Bom, aqui está a descrição dos itens da DRE. Né? Eu vou passar rapidamente por isso, a maioria já viu isso daqui. Tá? Então, receita bruta é o total das vendas de um produto, né? Como eu falei, pode ser da empresa inteira ou pode ser só de apenas um produto. Né? Deduções de vendas, né? São aquelas deduções diretas sobre as vendas. Por exemplo, ICMS, que é aquele imposto que você paga sobre a venda bruta da empresa. Né? A receita líquida, então, seria a receita bruta descontada, a dedução sobre as vendas, descontado o ICMS, por exemplo. Né? O custo da mercadoria vendida, ou o CMV, né? Qual é o custo da matéria-prima para aquela mercadoria, né? Quais são os custos variáveis daquela mercadoria vendida. Tá? Então, para apurar o CMV, nós temos que identificar quais são os custos variáveis para a produção de um determinado produto ou serviço. Né? A soma desses custos variáveis seria aqui o CMV. Bom, receita líquida menos o CMV, encontramos o lucro bruto. Tá? Lucro bruto, ou também podemos chamar de margem de contribuição. Né? É o que está sobrando ali de cada produto vendido, descontado o variável, que vai contribuir para pagar os custos, as despesas fixas da empresa. Por exemplo, despesas administrativas, né? Despesas com vendas, despesas financeiras, né? Despesas com aluguel do escritório e por aí vai. Então, as despesas são relacionadas nesse campo. Observando que quanto mais detalhada for minha DRE, melhor eu vou conseguir tomar a decisão e vou fazer melhor análise sobre cada conta da empresa. Né? Bom, temos também outras receitas e despesas operacionais. Né? Então, por exemplo, vendi um ativo que não faz parte da operação, né? Esse ativo entrou, eu lanço uma DRE nesse campo aqui. Né? Não faz parte do meu negócio vender aquele bem que estava na empresa, mas é uma receita que entrou, eu preciso lançar em algum lugar, eu vou lançar nesse campo. Tá? Bom, e aí chegamos no lucro operacional, né? É o lucro da operação. Né? Temos também os resultados não operacionais, né? E no final, caso haja lucro, né? No lucro bruto, a gente consiga apurar que há lucro, vamos fazer a provisão para o imposto de renda. E descontando o imposto de renda, nós vamos chegar no lucro líquido ou prejuízo. Né? Lucro líquido ou prejuízo. Tá? Bom, então a DRE, sobre a DRE, nós fazemos várias análises. Né? A gente já viu análise vertical e análise horizontal. É importante que você faça análise vertical e análise horizontal comparando as DREs. Né? Para quem não viu isso, análise vertical a gente identifica o quanto cada item representa em relação ao total, porcentualmente. Né? Porque é mais fácil a gente enxergar ali os percentuais do que ficar olhando apenas os números. Né? Fica muito mais simples a gente analisar ou comparar os percentuais de cada ano, se aumentaram ou diminuíram. Né? Então, a análise vertical nada mais é do que você verificar o quanto cada item representa percentualmente em relação
ao total. Bom, que análise nós fazemos sobre a DRE, sobre o fluxo de caixa, né? A gente precisa verificar, por exemplo, se nós vamos ter estouro de caixa. Né? Estouro de caixa, o que é isso? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando tem a sua conta no banco ali, cai alguma taxa que não esperava, ou tem que pagar um imposto de renda, que tem que ser feito agora, nesse mês, né? E aí não esperava com aquela despesa e acaba tendo um estouro no caixa. Onde buscar recurso, onde conseguir dinheiro para cobrir o caixa e não ficar pagando juros para o banco, né? Então é importante que haja o controle da DRE, do fluxo de caixa, para você identificar isso. No caso, a empresa, né? Se vai ter um estouro, se vai ter sobra de caixa. Bom, motivos para estouro do caixa, né? Compras excessivas, tá? Então, assim como nós, pessoas físicas, às vezes nos fazemos compras sem planejamento, na empresa também ocorre isso, né? Se a empresa não tiver planejamento, pode ser que ela faça uma compra excessiva e acaba tendo estoque, custo com estoque, né? E tendo estouro no fluxo de caixa ali. Então não é só porque está barato que eu vou sair comprando tudo que eu vejo que está barato. É necessário primeiro verificar se eu tenho caixa para cobrir esse orçamento ou não, né? Outra coisa muito comum nas empresas é a diferença entre os prazos de compra e de venda. Então, por exemplo, comparando com pessoa física, né? Eu recebo o meu salário dia 5. Se eu vou fazer uma compra e não observo a data do vencimento, e essa compra vai vencer dia 3 ou 4, por exemplo, né? Naquele mês eu vou ter dinheiro, com certeza, porém o meu dinheiro vai entrar dia 5 e a conta venceu dia 3. E aí? Né? Então é necessário verificar, fazer esse acompanhamento, identificar os fluxos de entrada e saída de dinheiro para verificar se há equilíbrio ou não, né? Outra coisa, giro lento das mercadorias, tá? Então muitas empresas acreditam que podem superestimar a venda dos produtos, os produtos acabam não vendendo, e aí fica a mercadoria em estoque. Esse estoque, além de não ter entrada de capital, esse estoque custa para manter esse estoque, tá? Então o giro lento da mercadoria acaba gerando também estouro de caixa para a empresa, tá? Diferenças entre taxas de custo financeiro, tá? Imagina se você pega capital de giro no banco, esse capital de giro custa, sei lá, 3, 4% ao mês para você financiar suas operações na empresa, e aí o seu cliente não paga a duplicata no dia correto, né? E você teria que pagar um percentual para o banco para cobrir o seu fluxo de caixa, mas você não conseguiu ter entrada de capital esperada. Aí é necessário você buscar dinheiro rapidamente. Quando você vai buscar dinheiro rapidamente, você sabe que o custo normalmente é mais alto, né? E aí o seu custo financeiro para cobrir o caixa acaba não compensando o lucro da operação. Então, se você tinha um lucro na operação de 10%, por exemplo, você já comprometeu uma parte com o capital de giro que foi financiado, a outra parte buscando dinheiro para cobrir o seu caixa. Então você trabalhou e o lucro que você previa na operação acaba sendo engolido aí pelo banco, né? Então é importante, por exemplo, que haja uma política nas empresas já definindo, né, onde eu vou captar recursos, tá? Então, se faltar dinheiro na minha empresa, onde eu vou captar recursos? Então, eu tenho aqui um exemplo, ó, né, com 2, 4, 6, 8 itens, tá? Qual seria a sua prioridade? Imagina que você é uma empresa, não importa o segmento, tá? Você é uma empresa, um comércio, de modo geral, um comércio simples, de médio porte, e você verificou ali, fazendo um fluxo de caixa, que vai faltar grana no seu fluxo de caixa. Onde você vai buscar dinheiro, né? Sendo que você observou isso aí com uma antecedência de uma semana, 2, você tem tempo para buscar dinheiro
de forma planejada, né? Então, onde você iria buscar dinheiro? Ia tentar fazer venda à vista? Ia pegar empréstimo no banco? Ia vender algum ativo seu da sua operação? Né? Ia descontar um título que você tem na gaveta no banco? Ia atrás de outros recebimentos que você tem, talvez, para receber, e você não foi atrás por falta de tempo? Né? Ia pedir empréstimo para os sócios? Resgatar aplicações financeiras? Cobrar os devedores que que você já vendeu e não te pagaram ainda? Tá? Então pense, cada empresa tem a sua prioridade, cada empresa tem a sua lógica, né? Se é pequeno, se é médio, se é grande, depende do setor que atua. Por exemplo, se eu forneço para o governo, eu não posso atrasar impostos, né? Porque eu perderia o direito de atuar em licitação pública, né? Eu deixaria de vender. Já uma empresa que talvez não venda para o governo, não tem essa prioridade em pagar impostos. Então, talvez, entre pagar um fornecedor e pagar imposto, ele prefira pagar o fornecedor e não o imposto. Então, depende do segmento que você atua, essa prioridade vai mudar. Tá? Mas apenas para exercício de reflexão. Né? Se você está preparando a política ali seu setor financeiro, você tem que já ter isso aqui em mente. Né? Caso identifique que vai faltar dinheiro na minha operação, no meu fluxo de caixa, onde eu vou buscar dinheiro e para onde eu vou destinar esse dinheiro. Então é importante que quem está na operação no dia a dia, ali o funcionário que está fazendo o fluxo de caixa, ele já tem essa prioridade definida, para que ele não fique ligando para o dono da empresa a todo momento: olha, chefe, faltou dinheiro, o que eu faço agora? Não. Ele já sabe que caso falte dinheiro, ele vai, por exemplo, primeiro cobrar os devedores. Né? Então ele vai primeiro lá pedir para o pessoal de vendas, né? Ô pessoal de vendas, me ajuda pelo amor de Deus, né? Para a gente cobrar os devedores aí que não pagaram a empresa, né? Então pede uma força para o pessoal de vendas, né? Então devedores, opa, a letra está escrevendo com o mouse aqui hoje, está complicado. Com devedores, né? E depois, resgate de aplicação financeira, empréstimo dos sócios, outros recebimentos. Outros recebimentos também é uma boa, né? Eu já tenho essa grana, é só ir atrás para receber, por algum motivo a gente não foi, né? Então aqui outros recebimentos, tá? Lembrando que cada empresa tem a sua lógica, né? Então é importante que você pense aí o que você faria na sua empresa, tá? E assim vai definindo a ordem aí para cada um desses itens, né? E com isso você cria uma política para a sua parte de crédito e cobrança, né? Para quem administra o seu fluxo de caixa, caso não seja você já deixa definida essa política de onde captar recurso. E também, do mesmo modo, né? Vamos supor que sobra dinheiro, né? Então, houve uma sobra de caixa na empresa, ao contrário do primeiro exemplo, né? Agora sobrou dinheiro, tá? Eu vou deixar dinheiro parado na empresa, no banco? Não, né? Nós vamos pensar em fazer algum tipo de aplicação, né? Pelo regime simples ou regime composto, normalmente regime composto, né? Então, vamos fazer alguma aplicação financeira para pegar aquele dinheiro que sobrou no fluxo de caixa e aplicar em algum tipo de aplicação já determinada para que você tenha algum tipo de rendimento. Tá? Vamos supor, então, que nesse exemplo aqui, né, nós tenhamos que definir para onde destinar os recursos. Tá? Nesse caso, não é que sobrou dinheiro. Vamos supor que o dinheiro está contadinho, ou então vai entrar dinheiro lá na frente e eu preciso definir o que pagar em primeiro. Tá? Não entrou todo o dinheiro esperado, eu não sei se esse dinheiro vai entrar até o fim do mês. Né? Então, se não entrar, o que vai ficar por último vai ficar descoberto. Né? Então, qual santo que eu vou descobrir e qual que eu vou cobrir em primeiro? Tá? Então, da mesma forma que eu preciso identificar onde captar recursos, eu preciso identificar também para onde destinar esse recurso. Tá? Então, qual a ordem
para destinar esses recursos. Tá? Eu vou pagar primeiro o fornecedor, salário, empréstimo, tarifa pública, impostos. Né? Como eu falei, cada empresa tem a sua realidade. Agora, se nós fôssemos um comércio, né? O que eu pagaria em primeiro? Tá? Fornecedor, salário, empréstimos, aluguel, comissões. Né? Eu não sei, eu acho que isso é subjetivo, de empresa para empresa muda, porém, eu creio que para manter minha operação funcionando, né, eu pagaria primeiro os salários dos meus funcionários. Né? Sem meus funcionários, eu não consigo manter a operação funcionando. Então, eu creio que, como eu falei, cada empresa tem a sua política, né? Mas eu creio que a grande maioria pagaria aí os salários em primeiro. Né? Em segundo, o que eu pago em segundo? Né? Sendo que eu não sei se eu vou ter todo esse dinheiro no final aqui. Né? Fornecedores, empréstimos, impostos, prolabore. Né? Prolabore é o salário do dono. Né? Aluguel, comissões, talvez fornecedores, que sem matéria-prima eu também não consigo produzir nada. Né? Então eu creio que a reflexão esteja em torno de qual item mantém minha operação funcionando. Tá? Então, se eu não pagar salário, a operação para. Se eu não pagar fornecedor, se eu não pagar fornecedor, a operação também para. Então, eu creio que a reflexão seja essa, né? Quais são os itens que eu necessito pagar para que a operação continue funcionando? Então, pensando assim, né, eu acho que imposto seria talvez o último, né? Ou empréstimo, né? Ou salário do dono. Né? Então, talvez esses itens aqui ficassem para último, né? Se eu for um comércio, como eu falei aqui, para cada empresa vai mudar essa lógica. É importante que você, gestor da empresa, defina qual a ordem de pagamento aí para cada item. Né? Bom, como montar um fluxo de caixa? Tá? É bastante simples. Nós temos um exemplo aqui que é necessário. Sempre fazer os desdobramentos dos pagamentos. Tá? Então, lembrando, o regime de competência, que é onde eu montei a DRE, eu lanço o valor total para verificar como foi a operação. O fluxo de caixa é regime de caixa. O que me importa aqui é saber o quanto entrou ou saiu efetivamente da minha conta. Né? Portanto, nesse nosso exemplo, nós temos uma empresa que recebe 20% à vista, 50% para 30 dias, 30% para 60 dias. Né? A previsão de vendas dela em setembro é 100 mil, outubro 200 mil, novembro 300 mil. Né? E a compra dela sempre é 50%. Ok? Então, nós temos aqui os dados. Ó. Quanto eu vou dividir o faturamento que vai entrar, né? 20 à vista, 50 para 30 dias e 30 para 60 dias. Eu tenho os valores totais das vendas, da previsão de vendas, e eu sei que dessa venda, metade eu gasto com matéria-prima. Tá? Então a despesa vai ser sempre metade desse valor aqui. Tá? Como ficam os lançamentos, né? nesse fluxo de caixa? Então nós temos aqui setembro a janeiro, tá? E eu sei lá que a previsão de vendas em setembro é 100 mil, né? Em outubro 200 mil, em dezembro 300 mil. Eu sei que o pagamento é sempre 50%, né? Então, eu gastei aqui em setembro 50 mil,
metade de 100, metade de 200 é 100 mil. E de 300 é 150 mil. Bom, as vendas, então, são sempre assim, ó. Opa. 20% à vista, 50 para 30, 30 para 60 dias. E as compras, sempre desse jeito, ó. 10% eu pago à vista, 50% eu pago para 30 dias e 40% eu pago para 60 dias. Ok? Então vamos montar, vamos lançar esse fluxo de caixa para a gente ver como ficaria a dinâmica dessa empresa aqui, né? Se ela paga 20% à vista, se ela recebe, né, melhor dizendo, recebe 20% à vista, desses 100 mil, aqui vai entrar 20 mil reais. Né? E o restante, né? Entrou 20 mil em setembro, que é à vista, vai entrar metade, 50%, depois de 30 dias. Tá? Então, 50% das 50 mil que vai entrar só no mês seguinte, no mês de outubro. Tá? Então, em outubro entra os outros 50 mil. E os 30 mil que faltam para esses 100 mil reais aqui, vai entrar depois de 60 dias apenas. Ó, tá? Então, setembro, outubro, novembro vão entrar os outros 30 mil reais. Ok? Então, esse lançamento aqui eu consegui já, esses 100 mil, a gente já lançou ele. Ok? Bom, e agora 200 mil? Tá? Mesma coisa, olha, vai entrar 20% no mesmo mês, é à vista. Né? Então, vai entrar 40 mil reais no mesmo mês. Vão entrar 50% após 30 dias. Então, 200 mil, 50% dá 100 mil. 50 mil, 100 mil que vão entrar no mês seguinte. Né? Então, no mês de novembro. Então, 100 mil reais que vão entrar em novembro. Tá? E falta desses 200 mil, falta 60 mil. Né? Que vai entrar quando esses 60 mil? Depois de 60 dias, que vai dar em dezembro. Né? 60 mil em dezembro. Tá? Então, já lancei esses 200 mil reais. Agora faltam os 300 mil. Tá? É a mesma coisa. 20% entra à vista. Né? Então, dá 60 mil reais. 50% entram em 30 dias. 50 de 30 dá 150 mil. 150 mil. Né? E 30% de 300 mil dá 90 mil, que entra após 60 dias apenas. Tá? Então, 90 com 150 com 60, a gente liquida esses 300 mil reais. Ok? Então, a gente já pode apurar, não tenho mais o que lançar na receita. Então, recebimento a gente já liquidou. Tá? Eu posso apurar aqui, ó, que em setembro entrou, embora eu tenha vendido 100 mil, entrou quanto efetivamente? 20 mil. Tá? Em outubro eu vendi 200 mil reais. Mas quanto entrou no meu caixa? Né? Entrou 90 mil, 50 mais 40. Tá? Em novembro eu vendi 300 mil. E quanto entrou no caixa? Entrou 60 com 100 com 30, dá 190 mil. Né? 190 mil. Em dezembro, quanto entrou em dezembro? Né? Em dezembro eu não vendi nada. Não vendi nada em dezembro, porém, entrou 210 mil em dezembro. Tá? Em janeiro também não vendi nada, porém, entrou 90 mil reais. Né? Então, a gente já fez o lançamento aqui da receita. Vamos fazer a mesma coisa para despesa. Olha, eu gastei 50 mil em setembro, 100 mil em outubro, 150 em novembro. Tá? Esses 50 mil aqui, eu vou pagar 10% à vista.
Então, 10% de 50 dá 5 mil, que eu pago à vista. Vou pagar 50% para 30 dias, então vou pagar 25 mil no mês seguinte. E vou pagar 40%, né, em 60 dias. Então, 50 vezes 40% dá 20 mil reais, que eu vou pagar só em novembro. Tá ok? Liquidei já os 50 mil reais. Tá bom? Mesma coisa os 100 mil agora, ó. 100 mil eu pago 10% à vista, 10 mil reais à vista. Né? Vamos pagar 50% para 30 dias. 50% para 30 dias. E 40 para 60 dias. 40 depois de 2 meses. Tá? Então, 40 com 50 com 10, já liquidamos esse lançamento aqui dos 100 mil reais. Tá? Falta lançar 150 mil reais, que foi de novembro, que eu vou pagar 10% à vista, então dá 15 mil aqui, 10% à vista, 50% para 30 dias, né? Então dá 75 mil reais no mês seguinte. Né? Então, 30 dias, 75 mil reais, né? E 40% para 60 dias. Né? Então, vou lançar no mês de janeiro os 40%, né? 60 mil reais. Então, já liquidei esse lançamento aqui. Bom, não tenho mais o que lançar, né? Podemos já apurar como foram os pagamentos, como foram as saídas, né? As despesas do meu fluxo de caixa. No mês de setembro, eu paguei 5 mil. No mês de outubro, 10 mais 25, eu paguei 35 mil. Né? No mês de novembro, eu paguei 85 mil. 85. No mês de dezembro, eu paguei 215. E no mês de janeiro, 60 mil. Né? Não tive despesa que se originou em dezembro, nem em janeiro. Né? Porém, houve saída de caixa. Tá? Agora é só a gente fazer, verificar o quanto foi acumulado aqui. Né? Então, qual que é o saldo do mês? Tá? Saldo do mês, se eu tinha 20 mil, né, na conta e saiu 5, né, ficou 15 mil reais aqui. Tá? E no mês seguinte, se eu tinha 90 e saiu 35, opa, é isso mesmo? Sim, isso aí, tá certo. 90 menos 35, então ficou 55 mil reais aqui. Né? No mês de novembro, eu tinha 190 mil menos 85, ficou 105. Né? No mês de dezembro, opa, cometi um erro aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Tá. Eu tinha feito errado aqui, gente. 75 mais 40 é 115. Eu tinha colocado aqui 215. Vocês repararam? Bom, então em dezembro entrou 210, saiu 115, vai ficar 95. Pode ocorrer dessa coluna ficar negativa? Pode também. Né? Se eu tive mais despesa do que entrada pode ficar negativo também.
Nesse caso aqui, por sorte da empresa, na verdade é uma previsão, né? A previsão está apontando que vai ser sempre positivo o resultado. Em janeiro, como fica? A previsão é que entre 90 e que saia 60, portanto, vai sobrar 30 mil reais aqui. Tá? Bom, saber só o valor do mês, né, já me ajuda bastante, porém, também é importante a gente saber o acumulado, né, para que a gente possa pensar em fazer investimentos. Tá? Então, no primeiro mês, eu tenho 15 mil acumulado. Né? No segundo mês, vai sobrar 55 com esses 15 mil aqui, ó. Então 15 com 55, né, vai dar 70 mil. Tá? No mês seguinte, eu tenho 70 mil acumulado e no mês vai dar 105, vai dar aqui 175. Ok? No mês seguinte, eu tenho 175 acumulado e vai sobrar 95, vai dar 270 acumulado. Né? E em janeiro, eu já tenho 270 acumulado. Em janeiro eu vou ter um saldo de 30, com 270 dá 300. Né? Então, isso aqui nem precisa, a gente a gente já montou aqui o esqueminha todo, né? Então, eu tenho os lançamentos, na verdade, eu tinha aqui, deixa eu grifar aqui, ó. Aqui foram os lançamentos originais, né? Então, 100, 230. E os pagamentos, 50, 100 e 150, tá? Eu vou pôr até outra cor aqui para ficar mais claro para a gente. Ó. Cor em azul aqui. Esse é o lançamento original, tá? Mas no fluxo de caixa, o que importa para a gente é o quanto efetivamente entra ou sai. Né? Então não importa que eu vendi por 100, eu quero saber quanto tem no banco, só 20 mil. Né? Não importa que eu paguei 50, eu quero saber quanto que eu realmente paguei naquele mês. Né? Nesse caso foi 5. Então esse controle é o fluxo de caixa e importa o que realmente entrou ou saiu na conta. Né? Então a gente fez essa projeção e a gente sabe aqui o quanto nós teríamos, né, qual que é a previsão que nós teríamos a cada mês. Ó, eu teria 15 mil nesse mês, 70 no mês seguinte, 175, 270 e 300 mil reais. Tá? Então com isso o administrador pode se programar, pode fazer planejamento, assim como também a gente, pessoa física, pode fazer planejamento da nossa vida para pensar em comprar um bem, fazer uma viagem, um curso, alguma coisa assim. Ok? Espero que tenha ficado claro. Obrigado. Um abraço para vocês.